Olá a todos, o meu nome é Vítor, eu sou membro da Iniciativa Liberal no Montijo. Estou aqui hoje com o João Pereira e com o Diogo Pratos. O João Pereira, que é candidato a Presidente da Câmara Municipal de Montijo, gestor, e Diogo Pratos, que é cabeça de lista à Assembleia Municipal de Almada, que é o nosso convidado para o webinar de hoje, que é exatamente sobre a saúde. Começando com um tema para dar o mote à nossa conversa, que é os problemas de saúde no distrito. Eu sei que o Diogo é ávido a falar sobre este tema. Se quiseres dar o início, Diogo. Olha, Vitor, antes de mais, muito obrigado pelo convite e deixem-me dar-vos os parabéns pela magnífica campanha que vocês têm feito aí no Montijo, pelas propostas que têm apresentado. Quero dar os parabéns ao João Pereira por encabeçar essa candidatura à Câmara Municipal do Montijo e desejar-vos as maiores felicidades agora. Começamos a sério agora na campanha. E obrigado pelo convite para estar aqui neste webinar. Saúde no nosso distrito. Nós estávamos a falar em off antes de começarmos e de facto há vários problemas que nós temos com a saúde aqui no nosso distrito e é curioso, eu também falei nisso naquele jantar com o Carlos Guimarães Pinto. A esquerda domina o nosso distrito. Aqui as câmaras são todas comunistas ou são todas socialistas, são comunistas ou socialistas, e o PS elegeu aqui 9 deputados nas últimas eleições, o PCP 3 e o Bloco de Esquerda 2. Para termos uma ideia do que é que estamos a falar, o PSD elege tantos deputados como o PCP. É neste nível que estamos. E sempre foi muito caro, no período da Troika, e sempre foi muito caro o Serviço Nacional de Saúde. E bem, o Serviço Nacional de Saúde é uma peça fundamental do equilíbrio do nosso sistema social. Mas a questão é que as palavras não colam depois com a realidade. O que é que nós temos, de grosso modo, no distrito de Setúbal? Temos milhares de pessoas sem médico de família, no acesso à Almada Seixal, 55 mil pessoas não têm médico de família. No Arco Ribeirinho, não sei quantos serão, que é onde o Montijo faz parte, mas certeza que também são milhares. E depois temos 3 grandes hospitais. Aqui temos, por exemplo, a urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta, que reabriu agora, não é? Teve fechada durante 2 anos e reabre agora, pode ser uma coincidência ou não, mas reabre 2 semanas antes das eleições. E o Partido Socialista, que foi o partido que fechou a urgência pediátrica, agora reabre-a e parece um herói que reabriu a urgência pediátrica. Temos a urgência do Hospital do Setúbal completamente caótica, com o Sindicato Independente dos Médicos diz que não há condições para aquela urgência geral funcionar. E temos o Hospital do Seixal, que é uma promessa recorrente e que nunca foi cumprida. Na vossa área, no Montijo, no Barreiro Montijo, tem o Hospital do Barreiro e depois tem um género de, entre aspas, não é bem um hospital, mas ali uma ajuda no Montijo. E o facto que nós temos são carências de toda a ordem. Eu estava aqui também a falar, por exemplo, especialidades como neurocirurgia. A especialidade de neurocirurgia existe apenas no Hospital Garcia de Horta. Se tu tiveres uma hérnia discal que tenhas que ser operado, esperas meses, com uma incapacidade gritante. Isto são problemas sociais graves. Porquê? Porque esta pessoa não é operada, está de baixa, não é produtiva e temos todos de lhe estar a pagar uma baixa. A culpa não é da pessoa, mas o sistema está mal montado. E de grosso modo, Vítor, para passar a palavra ao João, temos graves carências de saúde no distrito. Eu dividiria nos cuidados de saúde primários. Faltam médicos de família. Ainda agora vimos que 1/3 das vagas para o acesso à Almada Seixal não foi preenchida, porque não somos um acesso atrativo para as pessoas que querem vir, nem o distrito de Setúbal é atrativo para as pessoas que quererem vir para aqui. Depois podemos dissecar essas razões. Portanto, temos problemas a nível dos cuidados de saúde primários, milhares de pessoas sem médico de família, e depois temos graves problemas nos hospitais. Estes 3 exemplos que eu dei, urgência pediátrica, a urgência geral de Setúbal e o Hospital de Seixal que não foi construído, isto são apenas alguns exemplos. Muito bem. João, se queres adicionar alguma coisa, nós temos falado com pessoas na rua durante esta campanha e a saúde é sempre um assunto que vem à baila, principalmente com o estado que nós sabemos que está o Hospital do Montijo e a sua importância.
Queres adicionar alguma coisa aqui a este tema? Certo. Bom, há aqui de facto a questão das urgências hospitalares e de todas as consultas que acabam por ser feitas, consultas externas nos serviços dos hospitais e também as especialidades que são garantidas pelos hospitais que não encontramos nos centros de saúde, mas há também depois toda a parte dos centros de saúde e a forma como eles acabam por estar distribuídos e servir a população. E aqui, efetivamente, eu considero que há muito trabalho a fazer. Não diria que é todo a realizar pela autarquia atualmente, porque provavelmente pensar ter especialidades em centros de saúde não caberá propriamente à autarquia tomar essa decisão, mas isto para dar um exemplo, não é? Porque ter todos os serviços centralizados num único hospital, obviamente que dificulta o acesso a essas especialidades e, portanto, se calhar há aqui um racional sobre uma potencial descentralização destes serviços que devia ser feita, à luz, obviamente, também da densidade populacional de cada sítio, para podermos justificar alguns serviços. Há um outro aspecto ainda que acho que é importante para complementar aqui a análise que o Diogo faz e com a qual eu concordo perfeitamente, que é o nível de serviço que a gente obtém daquilo que é o SNS. Porque temos resposta, efetivamente, para aquilo que são, se calhar, as áreas da saúde que são mais urgentes, mas ainda assim há serviços que não temos no serviço de saúde, como, por exemplo, a estomatologia. Tu, hoje em dia, não tens estomatologia no Serviço Nacional de Saúde. Há algumas juntas de freguesia e algumas autarquias que fazem acordos com alguns dentistas para conseguirem ter esse tipo de serviço de saúde na sua autarquia, mas não é propriamente uma oferta que tu tenhas, quer nos centros de saúde, quer nos hospitais, de forma generalizada. E, portanto, isto remete-nos aqui para fazer, de facto, uma análise um pouco mais elaborada sobre o que é que a gente obtém a troco do pagamento de impostos que fazemos. Porque, na realidade, há aqui um financiamento daquilo que é o SNS e somos nós todos, através dos nossos impostos, que o financiamos, e depois há aquilo que recebemos de volta e que devia ser um serviço de qualidade face ao nível de impostos a que somos sujeitos. Não é? Já agora gostava de devolver a gentileza ao Diogo Pratos e agradecer estar aqui no webinar connosco e partilhar a sua área de especialidade, ao fim e ao cabo, e animar aqui um bocadinho mais o webinar. Obrigado, João. Já agora deixa-me só complementar em relação àquilo que tu disseste. De facto, a medicina dentária, eu estou-me a lembrar aqui do Acesso Almada Seixal, nós por acaso temos higienista oral e temos saúde, temos médico dentista no Monte da Caparica, salvo erro. Mas é residual em relação às necessidades que a população tem, completamente residual, e eu penso que será uma das áreas que nós que estamos a concorrer agora para estas eleições autárquicas, temos de ter propostas para isso, e eu sei que vocês têm, e depois explicarão, e nós também, mas é uma área onde, de facto, a população está muito carenciada, e, sobretudo, a população mais vulnerável, os mais pobres, os doentes, os idosos. E é engraçado, porque a esquerda sempre foi muito avessa a tudo que é privado, e cada vez mais o Bloco de Esquerda, o PCP, o lucro e tal. Mas eu lembro-me que uma das coisas que foi bem implementada pelo engenheiro José Sócrates, não foram só coisas más, acho que foi no mandato dele, o cheque dentista. Foi o que é passado nos cuidados de saúde primários a idosos, a mulheres grávidas, a doentes de HIV e a crianças. E, portanto, crianças com cáries. E, portanto, não houve problema nenhum. Portanto, nós passamos o cheque e a pessoa vai à entidade convencionada fazer os seus tratamentos de saúde oral. E o que é que nós fizemos com isto? Melhoramos o acesso de pessoas eventualmente mais carenciadas, de populações mais vulneráveis, à saúde oral. Se tu hoje em dia, e depois da revisão, sobretudo, da Lei de Bases da Saúde, se tudo aquilo que tu digas, vamos fazer protocolos com entidades de saúde privadas, tu tens o Bloco de Esquerda e o PCP à perna, e agora este PS que é muito mais à esquerda. E, portanto, aquilo que a Iniciativa Liberal traz a este debate, eu acho que
eu acho que é essencial, mas é uma coisa muito simples, que é pôr as pessoas à frente da ideologia. E na área da saúde isto é muito importante. Nós temos de pôr o interesse das pessoas à frente daquilo que é a ideologia. Ao contrário do que faz a esquerda põe a ideologia à frente dos interesses das populações. Desculpa lá, Vítor, só esta parte. Não, muito bem. Pegando aqui no que o João tinha falado, da parte da descentralização, nós no nosso caso no Montijo nós temos um hospital local. Até que ponto é que faz sentido haver um hospital local no Montijo, na vossa opinião? Se as coisas deviam de ser mais centralizadas, e se o Montijo com as suas 50 mil pessoas tem capacidade para ter um hospital local e se de facto faz sentido, ou seja, se essa descentralização é boa ou não. Ou seja, se nós devíamos investir mais no hospital local ou se devíamos centralizar tudo no Barreiro ou até centralizar ainda mais, não é? Como acontece em outros sítios. João, se quiseres começar. Eu acho que importa ouvir as dores de quem cá vive, não é? Porque há vários problemas que se juntam à questão de deslocalização de serviços de saúde para o Barreiro, nomeadamente a questão da rede de transportes, porque é impossível a gente conseguir ter acesso a um serviço de saúde se não tivermos rede de transportes para lá chegar, e essa é a realidade hoje em dia no Montijo. Portanto, logo por aí há um problema, de facto, para quem quer usar esse serviço, que se não tiver carro, está altamente limitado ou vai entrar em custos quando precisa do serviço que se calhar não consegue comportar. Obviamente que em termos de rede de urgência tens toda a parte de ambulâncias que servem a população, que acabamos por pagar também do nosso bolso através de impostos, mas isso depois já são outros 500. Tudo o que sejam consultas externas, há também o transporte por parte dos bombeiros, mas é só financiado para algumas pessoas. Portanto, há outras pessoas que têm que pagar esse transporte, ou então deslocarem-se de táxi, ou pedir a familiares, ou o que quer que seja. Portanto, isso é uma dor que a gente tem que saber ouvir e tem que ter em mente. Por outro lado, ter um hospital aqui local no Montijo, como temos atualmente, é complicado de justificar, porque nós, de facto, temos um serviço de urgências, mas é um serviço de urgências que não tem toda a capacidade. Portanto, se alguém precisar de recorrer às urgências, pode lá entrar, mas não tem a garantia de ser servido e de ser salvo naquele serviço de urgências. E isso vai ser transferido para o Barreiro. Não é? Portanto, o tempo de entrar num hospital, fazer todo o registro da papelada, vir uma ambulância para levá-lo para o Barreiro, isto pode ser tempo que determina a vida da pessoa. E, portanto, torna-se complicado defender uma solução tal como ela existe hoje em dia, em que temos uma extensão daquilo que é o Hospital de Barreiro de Montijo, mas cujas valências, se calhar, não são aquelas que têm maior utilidade. Não é? Mesmo agora, a construção da ala psiquiátrica aqui no Montijo, não chego bem a perceber que pessoas é que isso vai servir, mas, por exemplo, imagina que deixa de haver aula psiquiátrica no Barreiro. Quer dizer, as pessoas do Barreiro vêm ao Montijo, tendo elas também exatamente os mesmos problemas de locomoção ou de mobilidade para chegar ao Montijo. Portanto, é uma solução que já está coxa há muitos anos e realmente eu acho que temos que ouvir as pessoas em relação a isso. Em termos de solução ideal, era interessante ter aqui um hospital. É viável ter um hospital. Se calhar é algo que se tem que analisar um pouco mais a frio. Mas, por outro lado, nós também temos outras propostas, temos outras medidas que queremos propor para colmatar isto e principalmente no que diz respeito ao acesso às especialidades da medicina, não tanto à parte da urgência, que hoje em dia acaba por ser tratada no Hospital de Barreiro, como de forma mais geral. Não é? Pronto, falaremos dessas propostas já a seguir. Mas antes temos aqui uma pergunta do Convoador, não sei se conseguem ver aí no ecrã, que é direcionada ao Diogo. Com uma população mais envelhecida, como está o Distrito das Valências Geriátricas adequadas a esta faixa etária? Se quiseres responder, Diogo, e se quiseres aproveitar para tocar em alguma coisa do que o João disse também. Olha, com certeza respondo com o maior gosto, se calhar começando pelo João.
Vocês corrijam-me se eu estiver enganado. Portanto, nós temos o Centro Hospitalar Barreiro Montijo, que está dividido em dois. Portanto, temos o Hospital Maior no Barreiro, o Hospital mais pequeno no Montijo. O Hospital do Montijo tem urgência, mas como o João me disse muito bem, eu por acaso tenho aqui uma vantagem, que eu fiz agora um estágio no medicina interna da urgência no Hospital do Barreiro. E recebíamos lá, de facto, muitas pessoas vieram do Montijo, vinham do Montijo, porque o Montijo não trata, por exemplo, infartos agudos de miocárdio ou AVCs. Essas pessoas vinham transferidas do Montijo. Há aqui várias questões. Eu não vou ser eu a dizer se deve haver ou não deve haver o Hospital de Montijo. Aquilo que eu acho é que, de facto, nós temos que dotar, sobretudo a nível dos cuidados de saúde primários, temos que ampliar o horário. Eu acho que os centros de saúde, não necessariamente todos, mas alguns deviam estar abertos pelo menos até às 10 da noite ou até à meia-noite, porque os hospitais devem ser usados para tratar casos graves. E os casos graves, o que eu acho que também falta em Portugal muito é uma literacia sobre saúde, porque eu vejo e via naquela urgência tudo, não é? Não cabe na cabeça de ninguém que um hospital trate uma lombalgia, trate, sei lá, pronto, vamos dizer uma lombalgia ou uma bursite ou uma entorse ou uma coisa qualquer, e depois trata ao mesmo tempo infarto agudo do miocárdio e AVCs. Isto é um desperdício de recursos. Portanto, aquilo que nós temos que ter são entidades de retaguarda, as USFs. Parece-me que o Hospital de Montijo funciona mais ou menos assim, porque só trata os casos menos graves e depois, aquilo que é grave, enviar ao hospital. Outra coisa é, obviamente, se uma pessoa tem uma dor no peito que irradia para o ombro esquerdo, começa a suar, essa pessoa não tem que ir para o centro de saúde, essa pessoa tem que ir para o hospital, mas isso parte também da consciencialização que nós temos que fazer às pessoas. Nós temos que ter uma população muito mais informada do ponto de vista de literacia de saúde e saber perfeitamente quando é que tem sintomas que pode ir ao médico de família ou um hospital menos diferenciado, e quando é que tem outros sintomas que tem que ir, de facto, a um hospital mais diferenciado. E aquilo que eu acho é que falta fazer muito nessa área da sensibilização e da literacia para a saúde. Portanto, eu não vou aqui dizer se o Hospital do Montijo devia existir ou não, mas acho que eventualmente há de ter o seu papel, mas de facto, como o João disse bem, não trata os doentes mais complicados, os AVCs, os infartos agudos do miocárdio, vão para o Hospital do Barreiro, mas dará algum apoio de retaguarda e as pessoas sentem essa proximidade. Em relação aqui ao nosso amigo cão voador, de facto, é verdade. Portugal tem hoje uma população muito, muito envelhecida. E os últimos censos vieram provar isso, e nós temos também no nosso programa propostas muito, muito diferenciadoras em relação àquilo que é a natalidade. Mas, de facto, nós temos uma população muito envelhecida, e esta população muito envelhecida é muito vulnerável. Porquê? São doentes com comorbilidades, são doentes polimedicados, e são doentes que precisam de muito, muito apoio a nível de saúde, dos médicos de família. E depois temos outra coisa que é, e sobretudo acho que é nessas valências que eu estava a falar, que é dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos. E aí sim, de facto, nós temos uma grande carência, eu nem digo a nível do distrito, mas digo a nível do país, nós temos uma grande carência a nível dos cuidados continuados e dos cuidados paliativos. Temos imensos casos de pessoas que têm alta clínica, mas continuam nos hospitais porque a família não tem onde os pôr. A verdade é essa. A família diz que não tem condições para os tratar em casa, mas não tem condições para os ter noutros sítios. Os laços são caros e às vezes não há vagas. E, portanto, sim, nós precisamos, de facto, de potencializar esta oferta a nível dos cuidados continuados e a nível dos cuidados paliativos. Acho que é uma grande chaga que nós temos no Serviço Nacional de Saúde e na sociedade portuguesa. E temos que comatar essa situação. Eu acho que isso só se comata com mais oferta, não é? E tem que haver oferta pública, oferta privada e oferta social a nível das IPSS. Mas acho que sim, acho que o Estado aqui tem um papel, e tem um papel fundamental.
tocaste aí num ponto interessante, que é a iliteracia na saúde, que é algo que de facto não se fala muito, mas qual é o papel, não é, como autarcas, que vocês serão, qual é o papel que se pode ter ao nível local para eliminar esta barreira? Principalmente, eu imagino que isto aconteça nas cidades mais avançadas, não é? Qual é o papel que os autarcas podem ter para eliminar essa barreira? Se quiseres começar, não sei se tens algum input nesta questão, João. Certo. Bom, para já, criar condições para que apareçam mais instituições interessadas em prover esse serviço. Nós, no Montijo, temos a felicidade de ter várias instituições que se interessam por essa área. Temos realmente alguma capacidade na área do apoio ao idoso. Se é suficiente, não, obviamente que não. Mas também não é suficiente porque isto é um problema de gerações, não é? Ou seja, isto é um problema que nós não vamos conseguir resolver especificamente com a geração que está a passar pela necessidade, porque isto é um problema que se resolve durante o tempo que a pessoa consegue trabalhar e ser produtivo, porque é aí que consegue capitalizar sobre a forma de um seguro, de um seguro de capitalização ou de um qualquer produto financeiro que consiga acumular alguma riqueza para depois ter algum rendimento disponível para fazer face a estas questões mais no fim da vida. Adicionalmente, o valor dos ordenados também condiciona isto, porque a reforma de cada pessoa também acaba por estar ligada ao ordenado que ela usufruiu durante a vida, não é? E, portanto, nós hoje vamos a tempo de corrigir isso para as gerações que começam agora a trabalhar, mas aquelas que já se estão a aproximar da sua idade de reforma ou que já estão reformadas, é extremamente complicado. E, portanto, esta parte da falta de capacidade das pessoas para conseguirem elas próprias suportar o acesso a este tipo de serviços é um problema que temos que o resolver com meios que não são os meios, que não vêm da poupança que foi gerada por quem agora tem necessidade. E isto torna-se complicado. Agora, ao nível da autarquia, o que é que se pode fazer? Pode-se realmente perceber quem é que são as pessoas que têm esta necessidade e que não têm capacidade real para fazer face a isso e procurar formas de apoiar. Isso já é feito em muitos casos e a maneira como o Instituto da Segurança Social e Solidariedade atua, tem alguns mecanismos que permitem fazer face a isso, porque acabam por financiar algumas camas em instituições privadas para serem atribuídas a estas pessoas. Como é que a gente pode aumentar isto a nível da autarquia? Pode haver, de facto, aqui a mobilização, e principalmente naquelas em que acabam por ter maior necessidade, porque têm, se calhar, a população mais envelhecida e menos capacidade a nível financeiro, e aí, se calhar, a autarquia tem que prestar uma especial atenção e tem que prover orçamento para conseguir colmatar algumas deficiências que o Sistema Nacional não vai conseguir colmatar. E apoiar, obviamente, naquilo que são as iniciativas dos vários privados que vão aparecendo. Como é que a gente consegue ir mais longe do que isto? Aí já temos que nos posicionar nas gerações atuais, não é? Portanto, isto é algo que tem que ser corrigido agora para quem entra no mercado de trabalho ou para quem está ativamente no mercado de trabalho. Porque não é uma questão que a gente resolva, que deixe passar o tempo e depois vai resolver, porque senão isto vai trazer um custo enorme para toda a sociedade. Se nós perpetuarmos a forma como isto tem sido gerido, isto só agrava o custo que vamos ter para as gerações futuras. Não é? Porque imagina o que é a geração em que a gente se encontra agora. Portanto, eu tenho 45 anos, daqui a 20 e qualquer coisa anos, 25, 30 anos, provavelmente vou estar na idade da reforma, portanto, tenho de ter a minha reforma. Se calhar, se tudo correr bem, nunca hei de precisar, mas imaginemos que aos 80 anos vou precisar, portanto, daqui a 35 anos vou precisar deste tipo de serviço. Se a minha geração chegar a essa altura e continuar sem capacidade para se sustentar no acesso a estes seguros, ou a estes serviços, aliás, vamos continuar a adensar o problema e vamos continuar a cavar aquilo que é a nossa dívida atual, não é?
E isto alguém vai ter que pagar. Invariavelmente alguém vai ter que pagar ou rebenta, não é? Como tem rebentado e como temos assistido. E depois sai do pelo de quem nessa altura está ativo, não é? E, portanto, há aqui um aspecto. É bom a gente resolver o problema atual, mas é bom nós focarmos também nas gerações que atualmente estão ativas e naquelas que se vão preparar para entrar na vida ativa, para resolvermos um problema que vai ter lugar no futuro se a gente não conseguir resolver agora. Se não conseguirmos realmente educar as pessoas e sensibilizá-las para que isto é uma realidade para a frente. Diogo, concordas com a visão do João e que propostas, neste caso, é que a Almada tem relacionadas também com os idosos e se tem alguma visão de como é que se pode, de facto, diminuir a iliteracia da saúde que existe? Qual é a tua visão sobre isso? Olha, começando pela parte da literacia, eu acho que tem que haver maior envolvimento das escolas na literacia para a saúde. Aquilo que eu sou interno de Medicina Geral e Familiar, estou no 3º ano, licenciei primeiro em Fisioterapia, depois em Medicina e agora sou interno de Medicina Geral e Familiar. E aquilo que eu noto e aquilo que eu acho é que nós temos que começar na escola. Nós temos que ir aos miúdos e dizer-lhes, falar-lhes sobre saúde. Eu lembro-me quando era miúdo, falava sobretudo da alimentação, isso é um ponto fundamental que ainda hoje espero que se fale, dos malefícios do tabaco, das doenças sexualmente transmissíveis, do uso do preservativo, mas nós temos que ir mais longe e temos que isto tem que ser mesmo um plano e eu acho que seria uma boa ideia articular com os internos de Medicina Geral e Familiar e um dia por semana ir às escolas falar sobre muitas outras coisas, muito. Se nós conseguirmos explicar às crianças o que é uma gripe, o que é doenças muito simples, do que é uma otite, e o que é que nós fazemos nesse tipo de casos, como é que se trata uma gripe? Toda a gente já percebeu como é que se trata uma gripe, não é? Ficas em casa, tomas o paracetamol e um ibuprofeno, ou ficas só com o paracetamol, se não melhoras, tomas o ibuprofeno e a gripe pode passar. Ensinar os sinais de alarme, quando é que deves ir ao médico, quando é que deves ir ao médico de família, quando é que deves ir ao hospital, e se nós tivermos uma população, isso podia ser usado, por exemplo, naquela disciplina de cidadania, por exemplo. Isso sim, eu acho que essa disciplina, se os temas que lá forem lecionados tiverem algum tipo de lógica e algum tipo de utilidade, devia ser essa, a literacia financeira e a literacia na saúde, mais 2 ou 3 coisas. E aí sim nós tínhamos uma população muito mais consciencializada para os problemas de saúde e que recorreria muito menos aos serviços de saúde e poupava-se muito mais dinheiro. Pronto, a grosso modo, acho que é envolver todos os stakeholders do mercado. São os médicos, são os enfermeiros, são as farmácias. As farmácias têm aqui um ponto fundamental. Estavas a falar um bocado dos idosos. Ora, os idosos vão muito mais vezes à farmácia do que vão ao médico. É verdade, vão muito mais vezes à farmácia do que vão ao médico. Às vezes nem têm aparelho para medir a tensão, vão lá medir a tensão, vão medir a diabetes, vão fazer uma série de coisas. Por exemplo, porque é que não se envolveu as farmácias na vacinação? Por exemplo, é sempre esta aversão àquilo que é privado, ao lucro, são os ladrões, são isto ou aquilo. E, portanto, nesta área da literacia na saúde e no apoio aos idosos, a autarquia tem um papel fundamental. Existem autarquias que dão um grande apoio a nível da compra dos medicamentos, por exemplo, às populações mais vulneráveis. Existe uma série de recursos que as câmaras podem usar. Nós aqui, em Almada, não temos propriamente um plano para a literacia na saúde, mas achamos que este era interessante, de envolver os diversos players nisso, mas depois temos algumas, e o João depois falará das vossas, deixem-me só aqui introduzir as minhas, aqui da Almada, é criarmos protocolos com entidades de saúde privados que visam colmatar aquelas falhas que existem em Almada. E quais é que falhas são essas que nós identificamos e também identificadas? Que é os cuidados de saúde primários e é a saúde oral. Portanto, e é a psicologia também, a saúde mental. E, portanto, se nós conseguirmos oferecer às pessoas
ter oferta nestas 3 áreas, eu penso que já estaríamos a fazer um grande benefício. E, portanto, uma das nossas propostas é esta: contratualizar e criar protocolos com entidades de saúde privadas, sobretudo, e damos primazia aos cuidados de saúde primários, à psicologia e à saúde oral. Muito bem. Queria só aqui complementar aquilo que o Diogo disse, porque de facto esta questão da literacia nas escolas em relação à saúde faz todo o sentido. E aliás, há aqui um tópico que o Diogo não referiu, porque se esqueceu dele, obviamente, se não tinha o referido, que é a parte do suporte básico de vida. Claro. Que é uma coisa tão simples como formar as crianças desde cedo para conseguirem salvar vidas. E porque agir nos primeiros minutos, quando acontece um infortúnio qualquer, salva vidas. E, portanto, eu não consigo compreender como é que na escola falamos de tanta coisa completamente acessória, não é? E falamos da disciplina de cidadania, que tem sido altamente polémica por quantidade de questões acessórias que tem introduzido naquilo que é o currículo. Esta questão não tem nada acessório e nunca foi introduzido no currículo. E não se percebe porquê. Porque faz todo o sentido, porque isto sim salva vidas, não é? Porque estar na altura certa e com o conhecimento certo pode definir aquela pessoa que teve aquele acidente, continuar a viver ou ficar logo ali, não é? E eu, por exemplo, eu falo de minha experiência, porque eu nunca passei por isto na escola, tive outras pessoas que acabaram por ter isto na escola, porque a escola decidiu, naquele ano, naquele momento, fazer um protocolo qualquer com os bombeiros ou com algum consultório médico, e nesse ano foi lá alguém dar ali umas dicas sobre o suporte básico de vida e sobre a primeira assistência. Mas eu, por exemplo, nunca tive acesso a isso e, portanto, se eu me vir confrontado com uma situação em que alguém depende da minha assistência para socorrer, eu não vou ter meios. Portanto, o único meio que eu tenho é ligar para as urgências e depois seguir as indicações que me possam dar. O que é radicalmente diferente de ter um conhecimento minimamente aceitável sobre qual é que é a forma de atuar. Portanto, esta parte faz de facto todo o sentido introduzir também nas escolas e ensinar desde pequeninos para que as pessoas tenham essa capacidade, porque, quer dizer, em qualquer altura podemos ter realmente ali um herói, que, assim dizendo, que pode ter um ato heroico e realmente prolongar a vida de alguém. Concordo 100%, João. Acho que sim. Acho que o suporte básico de vida é fundamental e acho que devia ser ensinado nas escolas. Acho completamente estranho como é que nunca ninguém se lembrou de usar a cadeira de cidadania para ensinar isso. Isso é básico até, porque as escolas, não sei se têm, mas se não têm, deviam ter, por exemplo, um desfibrilhador. E quanto mais alunos souberem usar o desfibrilhador, melhor. E, portanto, isso é uma coisa que se podia ser ensinada num curso de suporte básico de vida. E, portanto, espero que alguém nos esteja a ouvir e quando nós tivermos responsabilidade, João, possamos pôr essas propostas, quer no Montijo, quer em Almada. Desculpem lá. Já agora, só para recordar aqui um formador que eu tive na área de segurança, higiene e segurança no trabalho, e que ele dizia que realmente aprender esta parte das técnicas de assistência a outras pessoas e aprender a usar um extintor, toda a gente devia passar por isso, não? E passar mesmo pela prática de usar um extintor. Portanto, há aqui muitos temas que estão relacionados diretamente com o facto da pessoa poder ser útil numa situação de emergência, isto já extrapolando para além daquilo que é a área da saúde, que podiam e deviam ser introduzidos na escola, pelo menos naquilo que é a minha opinião. Eu concordo a 100%, João. Ok. Pegando, o Diogo falou de uma proposta que eles têm muito interessante, que é as parcerias que eles têm que eles querem introduzir com entidades de saúde. E eu queria, se tu pudesses, João, falares da importância que as IPSS têm aqui no modelo da saúde, talvez não de uma forma direta, mas depois pelo menos de uma forma indireta, por exemplo, com os idosos, cuidados continuados, etc. E para além disso, temos aqui uma resposta do Rui Silva, que se puderes tocar, uma pergunta, peço desculpa, em que ele basicamente, o ponto dele é que se faria mais sentido os centros de saúde de facto funcionar
como um atendimento permanente, e depois os casos que merecem ser levados para hospitais mais centralizados, que foi algo que nós já tocámos, serem levados para isso. Porque é um problema que nós vemos, pelo menos no centro do Montijo, não é? Que é as filas enormes às portas dos centros de saúde aqui do Montijo, tanto do Montijo como do Afonsoeiro. O que é que tens a dizer sobre isto? Certo. Em relação às IPSS, nós aqui no Montijo temos de facto algumas, temos pelo menos uma IPSS que tem, ou que tinha uma atividade, uma valência na área da prestação de serviços de saúde, que era a União Mutualista, que acabou por transferir essa valência para a CUF, mantendo as regalias que os associados tinham para com a União Mutualista, portanto, eles garantiram essa transição em relação a associados atuais e futuros, o que é muito interessante terem tido esse cuidado. Do ponto de vista da assistência na saúde, depois acaba por ficar um pouco por aí, pelo menos daquilo que eu conheço, o envolvimento das IPSS ou de algumas instituições a esse nível. Claro que há, como falámos hoje de manhã, há toda uma rede de emergência que está pensada e que é proporcionada por diversas entidades privadas de solidariedade social aqui no Montijo, e dentro dessa prestação que eles fazem, eles acabam por acompanhar as pessoas e até, em alguns casos, assistir e levar as pessoas ao hospital ou ao centro de saúde, quando assim a situação o exige e as pessoas não têm a capacidade de o fazer por elas próprias. Mas, à parte disso, não conheço que haja depois aqui, de facto, uma outra ação mais específica a nível de serviços de saúde. Esta questão que o Rui coloca, isto faz sentido, obviamente, seria uma proposta, uma solução para conseguir, de alguma forma, alargar o prazo de atendimento, retirar carga dos hospitais, até o Diogo até já falou disto, não é? Portanto, seria descentralizar aqui o tratamento de alguns casos que não têm necessidade de uma urgência hospitalar ou não têm necessidade de um internamento hospitalar e, portanto, isso iria, de facto, aliviar a pressão que existe hoje em dia nos hospitais centrais, mas nós, no Montijo, temos uma perspectiva ligeiramente diferente. Na Iniciativa Liberal do Montijo, não nós no Montijo, na Iniciativa Liberal do Montijo nós temos uma perspectiva ligeiramente diferente. E aproveitava aqui para introduzir, de facto, aqui a grande bandeira e a grande proposta que nós temos para esta parte da saúde, que é dar acesso aos cidadãos aos serviços de saúde privados. E como é que isto é feito? A ideia aqui é ir atrás de uma daquelas bandeiras que a Iniciativa Liberal, a nível nacional, tem, que seria estender a ADSE a todos os cidadãos, pegar nisto e reduzir um bocadinho a escala e pôr dentro daquilo que poderiam ser as responsabilidades e a capacidade de negociação de uma autarquia. E, portanto, aquilo que nós queremos implementar a nível de acesso a serviços de saúde é criar o cartão do Montijense, cartão de saúde do Montijense, que resulta de uma negociação, através de concurso público, obviamente, com empresas seguradoras desta área, e em que o que se pretende é o mínimo preço com o máximo de cobertura, como, por exemplo, estendendo aqui o acesso a uma cobertura que não existe a nível nacional, que é a parte da estomatologia, isto para dar o exemplo de uma, e, através dessa negociação, conseguir um preço muito mais atrativo para disponibilizar esse seguro aos montijenses. Mas indo um pouco mais longe, porque, obviamente, que mesmo baixando um seguro que, se calhar, por vezes custaria 800 euros, através deste tipo de negociação, se calhar conseguimos baixar para 250 ou 300 euros, isto ainda representa um investimento de 20 e poucos euros por mês por cada pessoa, por cada agregado familiar. E tendo consciência de que este valor, ainda assim, não é acessível a toda a gente, nós ainda vamos mais longe, propondo que, anualmente, seja visto em sede de orçamentação, uma fatia do orçamento para apoiar depois os agregados familiares mais carenciados e que não conseguem fazer face a este custo mesmo assim. E aqui vamos também, procuramos também o compromisso de quem acede ao serviço, no sentido de dizer, o serviço nunca será completamente gratuito, portanto, podemos até ter uma comparticipação de 90% do valor, mas a pessoa que subscreve tem que se comprometer, tem que pagar também o acesso a esse seguro,
esse serviço. Para quê? Para evitar o desperdício, não é? Porque, vamos lá ver, isto é benéfico para toda a gente. E esta parte é depois uma nuance extremamente importante. Quem recorrer a este seguro tem o ganho imediato, que é consegue ir a uma rede privada de serviços de saúde. Portanto, consegue ir a um consultório médico e ser tratado aí. Portanto, fugindo a toda a questão dos tempos de espera que temos a nível dos centros de saúde, fugindo das filas de espera que temos a nível do SNS para conseguirem aceder a operações e tudo o resto. Mas, por outro lado, essa pessoa, quando for recorrer aos serviços privados, o que é que ela está a fazer? Está a largar o serviço público. E, portanto, vai aliviar também a carga que temos sobre o serviço público. O que quer dizer que mesmo as pessoas que, em última análise, não tenham mesmo, de facto, capacidade de pagar um cêntimo que seja por uma solução destas, acabam por ser beneficiadas com este alívio. Porque as próprias filas de espera nos próprios centros de saúde e nos hospitais acabam por se reduzir, não é? Depois há aqui uma outra parte, obviamente, que também importa referir, que é este tipo de seguros funciona com copagamentos, ou seja, quando a pessoa vai a uma consulta, tipicamente a consulta não é de borda e não está completamente prevista. E, obviamente, que aqui também faz parte da negociação baixar este valor de copagamento para o mínimo, seria um dos aspectos do caderno de encargos deste tipo de concurso público, mas também aqui queríamos introduzir, em termos de orçamento municipal, uma parte do orçamento para suportar, mais uma vez, aquelas pessoas que não têm a capacidade de suportar estes custos, de suportar os copagamentos de uma faixa da população, e isto também através do rendimento líquido do agregado familiar. E ainda, e já agora só para terminar aqui esta apresentação da solução, ainda, e aqui já com o objetivo de incentivar a que as pessoas realmente tenham famílias grandes, para agregados familiares de famílias numerosas, prever a comparticipação também quer do custo da mensalidade do seguro, quer também do copagamento de algumas consultas ou exames ou outros atos médicos que sejam realizados. Isto para que realmente essas famílias se sintam apoiadas quando têm vários filhos, e sabemos que isso depois vai pesar no orçamento familiar, e, portanto, criar aqui condições para que elas sintam esse apoio e que se sintam confortáveis para aumentar o agregado familiar. Muito bem, parece uma proposta muito interessante. Diogo, queres pegar aqui nesta proposta? Não sei se tens algo a comentar ou adicionar alguma proposta. Não, olha, antes de mais, deixem-me dar-vos com alguma bandeira. Deixem-me dar-vos os parabéns, parece uma ótima proposta. Nós em Almada, como vos disse, não temos outra, que é estes protocolos com entidades de saúde privadas, porque nós identificamos bem onde é que queremos atuar e, sobretudo, e onde é que falta, sobretudo, esta oferta. E identificamos, como já vos disse, os cuidados de saúde primários, a psicologia e a saúde oral, e é nessas três áreas que queremos atuar e achamos que a Câmara deve ter orçamento para atuar aí e atuar com disponibilidade nisso. A vossa solução parece muito interessante. É basicamente pegar naquilo que é a ideia, e corrijam-me se estiver enganado, aquilo que foi a nossa ideia da ADSE para todos, portanto um seguro de saúde que não vai encarecer em demasia já a carteira das pessoas, mas que ajude de facto a dar liberdade de escolha e que reduza listas de espera e a que as pessoas tenham mais acesso à saúde e às consultas de especialidade e às consultas nos cuidados de saúde primários. Portanto, parece-me a mim que é uma ótima solução. Parabéns pela ideia. E acredito que quer uma quer outra possa ser muito, muito benéfica. Eu lembro-me, não sei se o João se calhar lembra-se, o Vítor já é mais novo do que nós, se calhar já não se lembra. Eu lembro-me que aqui há uns anos, no Alentejo, várias câmaras municipais pagaram viagens a Cuba para as pessoas tratarem de problemas de cataratas. A Cuba na América Central, atenção. Cuba, não foi a Cuba no Alentejo, mas é que a Cuba no Alentejo
para Cuba, para o país Cuba, para serem operadas às cataratas. E isto, o que é que isto acontecia? Isto, obviamente, em termos de custos, isto é uma coisa, quer dizer, tu pegas em pessoas do Alentejo, depois levares para Cuba para serem operadas, isto é uma coisa caríssima, mas o facto é que se percebeu que as pessoas, já estamos a falar do Alentejo, pessoas idosos, carenciados, que não tinham resposta no Hospital Distrital de Évora, nem sequer, se calhar, em Lisboa. E eram comunistas, eram câmaras comunistas, atenção, se calhar foi por isso que tinham algum desconto em Cuba. Mas, de facto, levaram as pessoas para Cuba para ser... se nós levamos as pessoas para Cuba para serem operadas, porque é que nós não os ouvemos de operar aqui no Hospital da Luz, ou nos Lusíadas, ou onde quer que seja? Não é? Quer dizer, os comunistas não lhes faz confusão agarrarem aqui as pessoas, gastarem dinheiro para ir para Cuba para serem operadas às cataratas. Mas se for ao Hospital da Luz já lhes faz muita confusão. E a minha pergunta é porquê? Porquê é que isto lhes faz tanta confusão? E, portanto, é que eu voltava ao princípio. Seja com seguro de saúde, seja contratualizando individualmente com entidades privadas, seja de que forma for, aquilo que nós em Almada, no Montijo, em Lisboa, aquilo que a Iniciativa Liberal a nível nacional quer é que nós possamos pôr o interesse das pessoas à frente do interesse ideológico. Ou seja, não nos interessa onde é que a pessoa é tratada, interessa-nos que a pessoa seja tratada. E aparentemente os comunistas também acham, por isso é que levavam as pessoas para Cuba para serem operadas às cataratas. E portanto, eu acho que nós não temos que levar as pessoas para Cuba, as pessoas podem ser operadas cá. E podem fazer as suas consultas cá, e podem fazer tudo cá. Não tem é que ser no SNS. Ou melhor, pode ser no SNS, mas no sistema, não no serviço, mas no Sistema Nacional de Saúde. E o Sistema Nacional de Saúde engloba o quê? Engloba o público, engloba o privado e engloba o social. Enquanto nós não pusermos as pessoas no centro da ação política e pusermos a ideologia, isto vai sempre correr mal. Não é? Vai sempre correr mal. E, portanto, aquilo, congratulo-vos com a vossa proposta. Acho que a nossa, modéstia à parte, também é muito boa, mas a ideia é a mesma, é pormos a pessoa no centro da ação política, que é assim que deve ser. Exatamente, é isso mesmo. Parece parece uma excelente afirmação e proposta para fecharmos isto. João, queres ter as honras de dar o encerramento? Depois, por fim, podes passar a palavra ao Diogo. A honra de ser o primeiro, depois o Diogo poderá fechar no fim. Só para acrescentar aqui uma coisa que eu não referi, que acho que é importante referir, que em última instância, e seria o objetivo último deste cartão de saúde do Montijo, ou do Montijense, era torná-lo apelativo para que as próprias empresas viessem a assumir o encargo da mensalidade. Porquê? Porque o absentismo tem custos reais e, por outro lado, também porque as empresas conseguem recuperar parte disto, porque há incentivos fiscais para terem este tipo de ação social. E, portanto, se o custo for um custo interessante para quem emprega, é justificável dar este tipo de benevolência ao empregado, porque vai reduzir a taxa de absentismo, portanto vai aumentar a produtividade do empregado e isso é alguma forma de recuperar. E por outro lado, com os incentivos fiscais, acaba por recuperar provavelmente o resto, ou até já ser algo que seja até acaba por ter algum, eu não queria dizer lucro porque não é isso, mas acaba por conseguir ter uma poupança maior do que o custo que significa o próprio cartão de seguro do Montijo. Portanto, isto até levar isto ainda ao extremo é dizer que as próprias pessoas não teriam que pagar isto. Portanto, eventualmente seriam as próprias entidades patronais a pagar isto. Bom, em termos de encerramento, eu quero mais uma vez agradecer ao Diogo pela presença e pelo contributo. É sempre muito mais interessante termos à conversa pessoas que sabem do que falam e que passam por isso todos os dias. Quero também agradecer-te a ti, Vítor, pela moderação que fizeste. Agradecer a toda a gente que nos está a acompanhar a partir de casa e nos dedicou aqui este tempo, e àqueles que dedicaram em diferido o seu tempo, ou que dedicarão, não é? O meu obrigado, e apelar às pessoas para que nos sigam nas redes sociais, que conheçam as nossas propostas em www.montijoliberal.pt, onde temos esta em particular, mas temos todas as outras medidas que pensamos para o Montijo, que formam em si um programa com uma visão estruturada e pensada, e onde temos também aquilo que apelidamos do Manifesto
muito mais Montijo, portanto o nosso M4, que está também neste site e que espelha bem qual é a visão que nós temos e o que é que ambicionamos, como é que vemos o Montijo daqui a 4 anos, se tivermos a oportunidade de servir os montijenses e de servir o Montijo. Eu, da minha parte, só me resta agradecer o convite, desejar-vos as maiores felicidades para a campanha que se avizinha, dar-vos os parabéns por aquilo que já fizeram, e que nós possamos fazer estas coisas mais vezes. Nós somos quatro núcleos aqui no Distrito de Setúbal, eventualmente acho que o Barreiro está prestes também a formalizar o núcleo, e que nós possamos interagir mais vezes entre os núcleos. Acho que é extremamente... Nós tivemos o jantar no Seixal com o Carlos Guimarães Pinto, que eu acho que correu muito bem. Possamos potenciar estas sinergias entre núcleos, acho que era muito importante. E o desafio que vos deixo é que para a próxima façamos isto ao vivo, de a cores e com pessoas num auditório. Pode ser no Montijo, estarei completamente disponível para nos encontrarmos a todos. E boa sorte para o João e para o André. Tudo bom para vocês. Obrigado, André. Ok. O resto, boa noite então. Obrigado. Tchau. Tchau.